Ô, Edevaldo, é uma falta de respeito com a população que paga os seus impostos, né? Enfim, ainda mais é uma cidade que, conforme o Paulinho falou, o próprio Filete comentou e a gente sabe, tem uma arrecadação muito grande justamente pelo seu polo de indústrias que existem lá, né? Como é que é isso? É administração ruim mesmo? Essa é a palavra ou não? Eu vou começar falando sobre isso aí, trazendo à memória de todos nós o seguinte: a agência de notícias Reuters divulgou essa semana, todo mundo já sabe, sobre a questão que o Elon Musk suspendeu a conta do Twitter, certo? E por que ele suspendeu a conta do Twitter? Porque o relatório que foi passado para ele, e fique bem claro aqui, que provavelmente, com muita certeza eu falo isso, foi um relatório contábil, onde dizia que 5% das pessoas inscritas no Twitter eram fake, não existiam. Isso causava um prejuízo financeiro no final do que todo o Twitter consegue gerar. O que a gente lê nessa notícia? Gestão, cara. A gestão de um cara que, pô, mas 5% não é nada. Que é isso? Pega 5% de 50 milhões para tu ver quanto é que dá. Você está entendendo? Então, o nosso problema é um problema crônico, pessoal. É problema de gestão. E olha, eu sou mais ácido ainda, hein? É uma incapacidade de gerir a coisa pública, sabe? Por quê? Porque se fizessem, olha, o político que fizesse pelo menos o dever de casa, ele conseguiria dividendos políticos aí para uma campanha, para pôr a mãe, para pôr a avó, para pôr quem ele quisesse. Por quê? Porque isso gera uma coisa muito cara. O Filete sabe disso, o Paulo também, que chama-se credibilidade. Quando você atinge as pessoas, mostra para as pessoas, não com palavras, né, mas com atitudes, a credibilidade que você conquista, meu amigo, o céu é o limite. Então, a gente vive um problema muito sério no nosso país, que é o problema de gestão. O nosso Estado, ele deixou de ser a locomotiva, né, do país, por exemplo, que ela já foi chamada assim. Hoje, no máximo, ela é o quê? Uma Maria Fumaça. Se não é o Porto de Santos aqui, eu não sei o que seria do Estado de São Paulo. Né? Então, é um problema de incapacidade mesmo, sabe? Você pode pensar assim, não, é político mau caráter, não sei o quê, máfia, essa coisa toda. Meu, se você analisar como a máfia trabalha, como o tráfico trabalha, né? Eu não conheço, mas eu fico imaginando, se esses caras existirem até hoje, é porque eles devem fazer uma boa gestão do que fazem. Porque senão eles não existiriam mais. É simples desse jeito. Mas por que não é interessante as nossas escolas terem todas Wi-Fi? Por que não é interessante as nossas escolas terem ar-condicionado para as nossas crianças? Nosso país é um país tropical, gente. A nossa região, por exemplo, é uma região de mangue. Isso aqui, o calor é diferente do calor, por exemplo, que eu tenho familiares em Taubaté. É diferente do calor de lá. Tá? Então, porque existe uma incapacidade de gerir. Isso a gente está falando de prefeito, de vereador, de deputado, está falando de uma forma geral. Né? Por isso que eu comecei dizendo, não dá para entender um país onde um vereador ganha mais do que um professor. Não faz sentido uma coisa dessa. Sabe? Que são as pessoas, e eu estou falando sobre aqueles vocacionados mesmo, né? Aqueles que têm prazer em ensinar, de repassar o seu conhecimento para as crianças, né? Para quê? Para que nós não vivamos uma situação como a gente vive hoje, porque é interessante que o nosso povo não seja um povo culto. É interessante que o nosso povo não seja um povo educado, que pode parecer que não, né? Voltando à questão das bicicletas, mas quando o cara entra na contramão é porque ele não está ligando para nada, entendeu? Ele não tem educação, ele não pensa no próximo. Então, é interessante que as pessoas tenham essa mentalidade mesmo. É isso que o governo quer, é isso que os governos querem, né? Não vou generalizar, tem gente muito boa intencionada, tá? A gente sabe disso, mas o pior de tudo isso, Santiago, na minha avaliação, na minha humilde avaliação, que a culpa toda é nossa. Porque nós não cobramos de uma forma mais incisiva, né? É por isso que um eminente, vou falar que nem aqui o Paulo, né? Vou falar demais, senão vão desligar o teu programa. Um eminente jurista do nosso país diz que as redes sociais é lugar para imbecil. Cara, sabe? É inadmissível uma autoridade daquele quilate vir a público e falar aquilo com todas as letras.
E lembrando que ele faz live também, né? Pois é, então, mas então é outra coisa, né? Eu lembro do Júnior, o jogador do Flamengo, que foi da seleção, ele dizia assim, uma vez isso fixou na minha mente, ele falou assim, sobre a malandragem, se malandro soubesse que a maior malandragem é ser honesto, malandro é ser honesto só por malandragem. E o que é uma grande verdade, né? É filosófico isso, mas é uma grande verdade, né? Se o gestor público, né? Eu estou falando de gestor público por chamar, né? Deveria sê-lo, né? Fizesse apenas o dever de casa, meu amigo, ele se estaria na frente de muitos outros, né, Edivaldo?